Oi gente, tudo bem? Voltei com mais um vídeo, segundo vídeo dessa semana, e dessa vez para fazer aí minha análise de série versus livro de Shadow and Bone, né, a nova série da Netflix que começou a adaptar aí os livros do Grishaverse, né, a série de livros escrita pela autora Leigh Bardugo. Eu já fiz um vídeo aqui explicando aí o que eram esses livros, qual que era a história, o que a série ia abordar. Então se você não viu ainda, clica aqui, tá no card em algum lugar aqui na tela, dá uma olhadinha lá naquele vídeo, porque esse vídeo aqui de hoje vai ser uma análise com spoilers. Aquele vídeo de lá eu só explico mais ou menos a história sem spoiler nenhum. Aqui eu vou estar fazendo então essa análise, nessas mudanças que a série fez, o que eu gostei e o que eu não gostei. E com certeza vai ter spoilers, né, gente? Que eu vou estar falando aí sobre cenas específicas da série. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se você já viu a série, o que você achou. E deixa um gostei aqui que isso também me ajuda bastante. E me segue lá no Instagram também, que lá eu já fiz vários posts, já fiz resenhas sobre a trilogia Grisha, sobre a duologia Six of Crows, o livro King of Scars, então tem bastante conteúdo lá sobre o Grishaverse. E então esse vídeo vai ficar bem longo, eu já sei, porque o roteiro ficou gigantesco, então já vamos começar. Então, gente, antes de eu começar aí dar a minha opinião realmente, né, das cenas, né, das mudanças que foram feitas, eu quero dar aqui a minha opinião sobre a série em geral. Quem me segue lá no Instagram viu que quando eu terminei de maratonar a série, eu coloquei lá, né, nos stories falando que eu ia falar mais aqui nesse vídeo, mas eu já adiantei lá que eu tinha gostado da série, que as minhas expectativas tinham sido atendidas. E isso era algo que eu tava um pouco preocupada, porque assim, eu tava com expectativas muito altas pra essa série. E eu tava com muito medo de ser decepcionada, mas eu não fui. É claro que assim, não é uma série 100% perfeita, sem erros nenhum, impossível fazer isso hoje em dia, mas é uma série que me agradou demais, conseguiu adaptar muito bem aí esse primeiro livro de Shadow and Bone, com algumas, né, algumas cenas extras, algumas histórias extras. Eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem, eu realmente fiquei muito satisfeita. Eu maratonei os 8 episódios ali de sexta pra sábado, e sabe, eu não me senti cansada, assim, de assistir os episódios, eu realmente só queria assistir mais e terminar. Tem que dizer aí muitos parabéns para a equipe de efeitos visuais, porque assim, é difícil uma série, principalmente uma série iniciante na primeira temporada, ter um orçamento muito grande para efeitos especiais. Eu não sei qual que era o orçamento de Shadow and Bone, mas assim, eles conseguiram trabalhar muito bem com o que eles tinham, sabe? Tiveram alguns efeitos que ficaram um pouco meio assim, mas no geral, até por ser uma série de fantasia que trabalha até com bastante efeitos especiais, eles trabalharam muito bem. A outra coisa que eu queria destacar foi o casting dessa série. Gente, o elenco, olha, eu posso dizer que assim, ó, 85, 90% do elenco tava muito bem. De todos os atores ali, o único que eu conhecia, que eu já tinha visto outros trabalhos, né, que eu já acompanhava e tudo mais, era o Ben Barnes. Então eu já esperava que ele fosse fazer um bom trabalho como o Darkling, né, ou o General Kerrigan, como ele foi chamado na série. Então eu já esperava que ele fosse fazer um bom trabalho, porque ele é um bom ator, né? Mas os outros atores eu estava com um pouco ali com o pé atrás, mas eu tenho que destacar principalmente os atores que deram vida aí aos personagens de Six of Crows. Gente, eu achei que eles ficaram simplesmente perfeitos aqui, com destaque para dois atores, que é o Kit, né, eu não sei o sobrenome dele, que é o ator que fez o Jasper. O Jasper, pra quem não sabe, é o meu personagem preferido de Six of Crows, e ele conseguiu pegar a essência do personagem de um jeito, tanto, né, os méritos para ele, quanto pro roteiro, que conseguiu deixar o personagem, assim, igualzinho dos livros, gente. Eu simplesmente amei. Cada vez que ele aparecia na tela, aí eu ficava, ai, realmente o Jasper é incrível, gente. E a outra foi a atriz, eu acho que o nome dela é Danielle, que é a atriz que faz a Nina. Gente, eu achei ela muito igualzinha à Nina, tanto em aparência quanto em personalidade. Eu realmente fiquei muito impressionada, e a química dela com o ator que faz o Matthias, né, achei que tava muito maravilhoso. Eu realmente gostei muito. E um outro ponto positivo que eu achei foi a decisão deles terem colocado outras histórias nessa primeira temporada, que não só a história do primeiro livro. Eu acho que realmente deixou a história mais movimentada, né? Deu mais coisas aí pra gente torcer, pra gente esperar aí pelos episódios, né? A gente queria ver mais de tal personagem ou de outro. Eu acho que a história se beneficiou muito, não ficando só com a visão da Alina mesmo, né? Mas eu já vou falar disso mais pra frente. Esses foram aí realmente os pontos que me chamaram muita atenção. É claro, o roteiro também trabalhou muito bem ali a história e tudo mais, mas esses pontos dos efeitos, o figurino também eu achei muito bonito ali, os keftas e tudo mais, os penteados, achei que tava muito legal. Fotografia da série tava muito bonita. Enfim, gente, eu gostei bastante, mas nem tudo são flores, então agora vamos entrar aí na parte das mudanças da série.
Então, gente, eu vou começar aqui falando das mudanças que eu não gostei que foram feitas. Comparadas com as mudanças que eu gostei, até que foram bem poucas, assim, né? Mas tiveram algumas coisas que eles colocaram na série ou que eles alteraram do livro que eu não gostei muito. Então, vamos lá. A primeira delas foi a revelação do nome do General Kirigan, né? Que assim, a revelação do nome do Darkling é algo que, se eu não me engano, só acontece lá no terceiro livro e é algo assim muito, sabe, é um plot twist assim, meu Deus, sabe? Porque tem toda uma revelação que vem junto com a revelação do nome dele. E aqui eles simplesmente jogaram. Ele olha pra Lynn e fala: "Me chama de Alexander". Inclusive, cada vez que eles falavam Alexander, eu completava com alguma música de Hamilton, porque tem várias músicas que eles falam Alexander. Mas enfim, não tem nada a ver. Mas só me distraiu em alguns momentos, assim mesmo. Mas eu não entendi por que essa revelação agora, entendeu? E algumas vezes a Alina ficava chamando ele de Alexander e eu ficava tipo, não, cara, não é revelado agora. Eu não entendi a importância de ter revelado agora, sabe? Quando eles poderiam ter feito todo o mesmo plot twist que é nos livros, sabe? Eu não sei se vai ter alguma coisa que eles vão falar em outras temporadas, de repente, de já ter revelado o nome antes. Mas enfim, eu só sei que eu não gostei muito dessa revelação tão inicial aí. E já falando do Darkling, eu também fiquei com o pé atrás ali, fiquei meio assim, do pouco uso que eles fizeram do nome Darkling, né? Eles usaram aí o título, né, do General Kirigan, né, desse nome, e o Darkling foi falado bem poucas vezes. Eu entendi o que eles quiseram fazer, mais ou menos ali, né, pelo que eu entendi, pelo menos, eles colocaram como se Darkling fosse o nome, tipo, dele como o herege negro, né? Tipo, ele lá no passado e tudo mais, ele era chamado de Darkling, então ele foi mudando de nome e agora ele é o General Kirigan. Tanto que no final da série a Lina se refere a ele como o Darkling. Então, eu pelo menos imagino que a partir de agora, a partir da segunda temporada, ele vai ser chamado de Darkling. Mas eu fiquei meio assim, porque o Darkling é um personagem que a gente vive falando, né, nos livros e tudo mais. É um nome que chamam ele já desde o início nos livros, não tem o General Kirigan. Então eu fiquei meio assim deles terem mudado, sabe? Mas eu entendo, se for isso que eu tô pensando, pelo menos eu entendo por que eles fizeram essa mudança. A outra coisa que eu fiquei meio assim, não é um ponto tão grande assim, é só o meu coração aqui de fã, que não fizeram nenhuma menção ao amor da minha vida, também conhecido como Nikolai Lentzov. Porque assim, o Nikolai, ele é o príncipe, né? Ele é o príncipe caçula ali, de Revka. Ele só aparece no segundo livro mesmo, mas ele é mencionado no primeiro livro. Tem uma conversa da Jenya, inclusive eu aprendi a falar o nome dela, eu falei errado no primeiro vídeo. A Jenya e a Alina, elas estão conversando e ela fala, né, do príncipe mais novo, Nikolai e coisa e tal. E eu fiquei esperando uma menção ao Nikolai e não teve. Não é um erro muito grave, tá, gente? É só algo que eu queria, o meu coraçãozinho de fã que queria escutar uma menção ao Nikolai. Outra coisa que eu também não gostei que a série fez foi colocar aí um relacionamento entre a Zoya e o Darkling. Porque assim, nos livros, eu não sei se só eu que não peguei isso ou se eu fui muito inocente e não entendi essa parte, mas pelo que eu me lembre, em nenhum momento é mencionado que os dois tiveram um tipo de relacionamento sem ser algo tipo mentor e aluna, sabe? Eu sempre vi algo desse tipo, que a Zoya ficava com ciúme da Lina, não porque o Darkling tava gostando dela, mas porque ela tava alcançando um status de protegida dele, sabe? De aluna preferida, algo assim. Eu nunca vi com esse lado de romance, sabe? Algo mais desse lado. Então eu estranhei um pouco aí esse relacionamento dos dois aí. Não sei, não fui muito fã disso não. Além, né, desses pontos que eu já citei, um outro detalhe, na verdade, que não foi tanto uma mudança na história, é mais questão visual, é que o refeitório ali, né, onde eles comem, do primeiro palácio, foi muito diferente do que eu tava imaginando. Eu não sei se eu estava com a imaginação muito fértil na hora que eu li, mas eu sempre imaginei algo meio como o grande salão de Hogwarts, sabe? Que você tem as mesas para cada ordem ali, né, dos Grishas, e aí uma mesa separada pro Darkling. Eu sempre vi dessa maneira. E aí, tipo, na série, eles fizeram, tipo, uma mesa tipo, 3 mesas, na verdade, né, formando um triângulo, assim, em que cabe, sei lá, 30 pessoas naquela mesa, sendo que tem bem mais Grishas, sabe? Eu fiquei meio assim, eu achei aquela sala de... aquele refeitório ali um pouco pobrinho comparado com as outras locações, assim, né, e com o que eu estava imaginando na minha cabeça. E por último, tem dois pontos aqui, duas cenas que não foram mudanças, porque elas têm no livro e tem na série, só que é um modo como elas foram feitas. A primeira cena, que na verdade são várias cenas, é as cenas do treinamento da Alina. Então todo o treinamento dela, tanto o treinamento físico quanto o treinamento de poderes, eu achei muito rápido. A gente tem um treinamento dela com o Botkin, a gente não tem a ela estudando teoria Grisha.
O treinamento dela com a Baghra é tipo assim, umas 3, 4 cenas e acabou, sabe? Ela descobrindo ali, né, o que tava prendendo ela, também ficou meio assim. E inclusive eu também não gostei que eles mudaram essa questão de como que ela guardar os poderes pra ela afetou ela, sabe? Porque assim, nos livros é um pouco diferente quando ela vai ser testada pelos Grishas, né? Ela não se machuca nada, ela simplesmente decide que ela não quer mostrar os poderes dela, né? Ela não quer ser uma Grisha, então esses poderes ficam guardados dentro dela e por causa disso ela começa a ficar muito cansada, porque guardar os poderes dela suga meio que uma energia, então ela é muito magra, ela não consegue dormir, ela tem olheiras, ela, sabe? Então, tipo assim, é tudo característica de uma pessoa que ela tá jogando a energia dela pra outra coisa. E na série foi diferente, na série meio que, tipo, ela decide que ela não quer ir, ela corta a mão pra não conseguir liberar os poderes dela ali e tudo mais, mas isso não tem nenhuma outra consequência pra ela, sabe? Eu achei que faltou um pouco mais explorar essa parte aí dessa descoberta dos poderes dela. Eu achei que foi muito rápido, não explorou demais. E, né, a Alina é a principal, é a protagonista, o poder dela é o que deu origem à série, digamos assim. Então eu acho que tinha que ter mais dessa parte aí. E por último aí tem a cena da descoberta do Darkling, né? Quem o Darkling realmente é. O General Kirian, como chamaram na série. E assim, não é a cena em específico, porque a cena em questão roteiro, ela é igual no livro, praticamente. Tem até falas iguais e tudo mais. Mas eu acho que em questão, eu não sei, a direção, a edição, eu não sei. A cena não transmite a emoção e a tensão que ela deveria transmitir, que é toda a sensação que a gente tem quando a gente tá lendo o livro. Eu achei que, tipo, essa revelação é o maior plot twist do livro. Aquele cara que a gente tava gostando, que tava shippando com a Alina lá, achando super legal ele, ele se importa com ela, que bonitinho, não sei o quê. Não, ele é o maior vilão, tipo, do mundo, assim, ele quer destruir tudo, ele quer usar a Alina. É pra ser uma revelação do caramba, entendeu? É pra você ficar de queixo caído. E o jeito que eles fizeram isso não sabe? Tipo assim, não tem uma tensão na cena. Eles só falam as frases, eles jogam as frases. E até eu acho que é muito mais culpa, tipo, de edição, sabe? Os cortes da cena e a trilha sonora que, tipo, não tem uma trilha sonora pra ir construindo essa tensão e tudo mais. Enfim, eu não gostei de como foi feito. Eu realmente gostaria de ter visto algo um pouco mais emocionante para principalmente quem não sabe disso, quem não leu os livros e não sabe dessa revelação, ir assistir e ir sentindo junto com a Alina, sabe? Assim como quem leu o livro sentiu. Então eu acho que faltou um pouco mais deles fazerem essa cena aí um pouco mais emocionante. Mas agora vamos falar das coisas boas, das mudanças que eu gostei, que eu achei que combinaram bem com a série. Começando pelo fato deles terem não ficado só na visão da Alina. Porque assim, pra quem não sabe, o livro ele é contado em primeira pessoa pela visão da Alina, então a gente tá restrito pela visão dela do que tá acontecendo. E se a série tivesse tentado fazer isso, ia ficar muito chato e ia ficar muito parado. Até porque, o livro é pequeno, ele não tem tanta coisa assim pra se desenvolver em 8 episódios de 50 minutos, sabe? Não ia dar, ia ficar uma história muito chata. Tanto é que muita gente achou, inclusive, a parte da Alina mais chata da série, sabe? Então eu acho que foi uma boa escolha eles terem adicionado aí outros pontos de vista. Até o ponto de vista do Mel indo atrás do cervo e tudo mais, deu mais uma movimentada pra história. Mas o que realmente deixou tudo isso melhor foi a adição do núcleo de Six of Crows. Gente, assim, quando eu vi que ia já ter alguns personagens de Six of Crows na série, eu fiquei com o pé atrás, porque eu não sabia o que eles iam querer fazer, ninguém sabia, na verdade, né? E eu fiquei com muito medo deles já adiantarem a história de Six of Crows pra agora e, tipo, estragar o negócio, sabe? Porque tem toda uma linha do tempo a se seguir e eu fiquei um pouco com medo deles fazerem aí, já adiantarem a história e não ficar à altura do que são os livros, sabe? Mas eu não podia estar mais enganada. A introdução do pessoal de Six of Crows fez muito sentido, deixou a história muito melhor. Então, assim, todas as cenas dos Crows ali, né, tirando as cenas da Nina e do Matthias, elas não tem nos livros, tá? Nem em Six of Crows. Tem algumas coisas que eles mencionam sobre o passado deles que a gente vê no passado deles em Six of Crows. Mas a história mesmo deles indo lá atrás da Alina e tudo mais, não tem nada disso. Então, assim, eu fiquei com muito medo do que eles iam fazer, de estragar os personagens, mas não, deixou a história muito melhor, muito mais movimentada. Muita gente, inclusive, achou que o núcleo deles ficou muito melhor do que todos os outros da série. E eu acho que isso é muito um reflexo, assim,
dos personagens, né, que são personagens carismáticos, e da história em si, né? Não é à toa que muita gente prefere, muita gente, eu acho que tipo 90%, prefere a duologia de Six of Crows do que a trilogia Grisha, né? E aí outra mudança que eu gostei que fizeram foi em referente à descendência da Alina. Porque na série eles fizeram ela sendo descendente aí de Shu-Han, né? Do país ali, do reino de Shu-Han. E nos livros isso não tem. Na verdade, nos livros nunca é falado muito sobre o passado da Lina, a descendência dela. É algo que realmente é um mistério, ela não sabe de onde que ela veio. Mas eu achei legal porque dá um pouquinho mais de profundidade pro personagem e dá mais camadas mesmo pra ela, né? Esse negócio dela não se sentir pertencente a nenhum lugar faz mais sentido quando as pessoas acham que ela não pertence, né? A Revka e tudo mais, né? Eu acho que foi uma mudança assim. Foi algo sutil, algo leve, que não impacta tanto a história, pelo menos agora, mas achei que foi uma decisão bem inteligente. Agora, outra mudança, que talvez seja uma das maiores mudanças que a série fez, foi em relação ao Melly, ou Mal, né, como ele foi chamado na série ali. Porque assim, gente, se você for perguntar pra alguém que já leu a trilogia Grisha, a chance dessa pessoa te falar que ela não gosta do Mel, de que ela odiou ele, na verdade, é gigantesca. Porque o Melly é um chato nos livros, entendeu? Ele é assim, ó, ele é entediante, ele reclama de várias coisas, ele não aceita a Alina ter poderes, sabe? Ele nunca olhou pra ela na vida, e aí, tipo, agora que ela tem poderes, ele gosta dela, mas ao mesmo tempo ele não gosta dos poderes, ele quer que ela se livre dos poderes, sendo que ela gosta de ter poderes. É uma confusão, assim, ó, que realmente o Melly simplesmente não é legal, sabe? Ele não é um personagem que a gente gosta. E até foi engraçado porque faz umas 2 semanas que eu fiz um Reels lá no meu Instagram falando sobre personagens que eu não gosto. E eu botei o Melly nesse meio. E aí alguém foi me perguntar na sexta-feira, quando a série estreou, alguém me botou lá um comentário, mas por que o Melly, ele é tão legal na série? E tipo, é isso, sabe? Nos livros ele é um porre, mas na série, a série conseguiu deixar ele interessante. Eu não digo, tipo, ele é o melhor personagem do mundo, mas ele com certeza melhorou muito do que ele era nos livros. E até em momentos, assim, que podem parecer simples, sabe? Por exemplo, quando ele e a Alina estão fugindo lá na floresta, tem um momento que tem nos livros que ele comenta, né, que é tipo, nossa, ia ser muito mais fácil te alimentar se você não tivesse desenvolvido tanto apetite, né? Só que nos livros, a Alina vê isso como uma crítica. Ele fala isso de um jeito que, tipo, ele não acha legal, sabe? Tipo, nossa, tem que te alimentar mais, sabe? Ela vê isso como algo um pouco. Realmente é mais uma crítica vindo do Melly. Enquanto na série, não. Na série ele fala, não, eu não tô falando por mal, eu até acho bom, você tá mais saudável. Então, esses detalhes, assim, começam a mudar um pouco a figura do Melly. E eu achei legal, porque realmente essa é uma das críticas que eu tenho muito à trilogia Grisha, colocar aí um dos protagonistas sendo um personagem tão entediante. Outra cena que foi colocada aí na série, que não existe nos livros, na verdade, não é nenhuma mudança, é uma cena extra que eles colocaram, mas que eu achei muito legal, foi a cena do Darkling com o Cass. Gente, essa cena, assim, ó, foi muito fanservice, né? Assim, essa coisa de colocar os dois personagens preferidos da maioria aí, né, interagindo e tudo mais. Mas eu achei que foi uma cena rápida, mas é uma cena muito legal. Eu gostei muito de como eles fizeram, a atuação dos atores estava muito boa. Então, realmente é uma cena extra aí, mas que eu gostei bastante. Agora, outra coisa que eles adicionaram aí nessa primeira temporada e que eu achei muito interessante e muito importante para a história em si foi o passado do Darkly. Porque assim, quando eu fiz o outro vídeo eu até comentei que tem um conto chamado The Demon in the Wood que conta aí um pouco do passado do Darkly. Eu não sei se o que é contado lá é essa história que foi apresentada na série porque eu ainda não li esse conto. Mas mesmo assim, foi muito interessante ver aí os motivos pelos quais ele criou a dobra, né, a dobra das sombras e tudo mais, né, e todo esse ódio que ele tem e esse sentimento que ele tem, sabe? Enfim, eu acho que explicou muito bem, te dá um pouco mais de base para você entender as motivações do vilão, o que hoje em dia é algo que a gente acaba pegando muito, né? Por que ele tá fazendo isso? É importante a gente saber as motivações dele, até porque às vezes a motivação dele tá certa, apenas os meios com os quais ele tá fazendo que é errado, né? Então eu gostei bastante de ver aí um pouco mais do passado do Darkling. Ele é um personagem importante e eu acho que faz muito sentido a gente saber um pouco mais sobre ele. Outra mudança que eu gostei que fizeram foi a luta final, né? Porque assim, se a gente pegar a luta final do livro, ela é bem mais simples e bem mais rápida. E eu até fiquei um pouco confusa porque quando eu tava assistindo os episódios, né?
tipo assim, termina o sétimo episódio com eles entrando na dobra. E eu pensei, cara, só vai ter a luta no último episódio, porque praticamente todos os personagens estão reunidos lá naquele barco. Então eu fiquei, nossa, é pouquíssima coisa pra desenvolver em um episódio só. Mas eles esticaram e conseguiram fazer com que todos os personagens interagissem e de uma maneira natural, assim, eu não achei que ficou forçado o jeito que foi feito. Eu realmente gostei de como foi feito. Só achei que a Alina passou tanto tempo no chão, gente. Coitada, ela não fez nada. Ela fica mais tempo no chão do que fazendo alguma coisa ativamente. Mas enfim. A cena em si ficou legal, sabe? A participação do Jasper, do Cas e da Inês foi legal. A Zoya tá ali, que é algo que não tem nos livros. Se eu não me engano, a Zoya não está neste barco aí com o Darkling. Então, eu acho que foi algo que já começa a construir aí por uma eventual segunda temporada, sabe? Coisas que vão dar resultado no futuro. Eu gostei, eu achei que a luta ficou mais emocionante, né? Todo o cenário ali da Dobra das Sombras eu achei que ficou muito legal, então eu realmente gostei bastante. Outra coisa que eu gostei, que não foi tanto uma mudança, mas sim um adiantamento aí da história, que é a aproximação da Alina com a Zoya. Porque assim, as duas elas acabam se aproximando, né, conforme vai passando os livros, principalmente no terceiro livro. E elas até viram amigas, assim, né? Então eu achei que foi legal eles já colocarem isso agora, até pra gente não ter tanto esse negócio de, competição feminina, sabe? É algo que a gente já viu tantas vezes e tá ficando chato, sabe? Aí coloca uma mulher contra outra mulher, sendo que elas não têm, tipo, nenhum ponto pra se conflitarem ali, elas estão lutando contra a mesma coisa. Então eu achei legal eles colocarem isso, já é uma certa aproximação e coisa e tal. Eu já vejo que talvez na segunda temporada aí, se tiver, né? A gente já vai ver aí uma amizade das duas começando. E dois pontos aqui não são mudanças mesmo, assim, né? Mas são detalhes que eu gostei. Que a primeira coisa é que eles já deixaram coisas que são foreshadowings aí do futuro. Foreshadowing é quando uma história, né, ela te conta algo que vai ser importante no futuro, né? Algo que vai ser mostrado mais adiante. E várias coisas que eles foram colocando é importante, como por exemplo o fato da Zoya estar lá naquele barco e ver o Darkling destruir aquela cidade. Ela falou que ela tem família lá. Isso vai ser importante para o futuro, né? É algo que é explorado em outros livros. Então é algo que não tem nesse primeiro livro, mas que eles já colocaram na série para te dar uma base aí para você ir acompanhando a personagem. Eu achei que foi legal, é algo realmente para te já começar a se envolver com os personagens e entender aí quem são eles, né, as motivações deles pro futuro, né. E por último aí, seria umas cenas fanservice que eles colocaram, que, gente, eu amei. Como, por exemplo, a Nina falando que ela gosta de waffle. É algo que, tipo assim, pra quem tá assistindo pode não parecer nada demais, mas pra quem lê os livros, os leitores aí de Six of Crows, eles vivem falando disso, né? Ai, nossa, a Nina ama waffle e coisa e tal. Virou até, tipo, umas coisas que vira meio meme, assim, do fandom. Então eu achei muito legal. Ou então o Jasper falando, né, pedindo pro Cass encontrar um demolidor, né, uma pessoa que vai mexer com explosivos, coisa e tal, que é um grande também foreshadowing do futuro, sabe? É um fanservice, é um foreshadowing e maravilhoso, né, que é relacionado a outro personagem que vai aparecer aí em Six of Crows. Então eu achei simplesmente maravilhoso o que eles fizeram, né, esses detalhezinhos assim em cena, que ajuda a construir também, como eu falei, o contexto, né, da série, os personagens e tudo mais. Achei que foi demais. Então, só pra encerrar, gente, aqui o vídeo, eu já falei sobre a minha opinião da série, os pontos positivos e os pontos negativos, mas assim, teve algo que eu comecei a pensar depois que eu já tinha terminado de assistir a série e que começou a me incomodar um pouco, que foi a falta de explicação em alguns momentos da série. Porque assim, eu que já li os livros, todo mundo que já leu os livros, com certeza viu a série e entendeu perfeitamente o que estava sendo mostrado ali. Mas quando eu comecei a pensar sobre algumas coisas, algumas coisas mais específicas da série, comecei a pensar que talvez nem todo mundo entendeu o que foi passado ali. Porque assim, nenhum momento da série, por exemplo, explica que o básico, que tem 3 ordens de Grishas, que cada ordem tem né, várias subdivisões ali. Então eles nunca vão te explicar, eles falam até, o corporal que ou o eteral que, mas eles não te explicam o que que é. Eles falam, precisamos de uma sangradora, mas eles nunca dizem o que que é, sabe? Eles não perdem tempo explicando coisas básicas. A gente não, só assistindo a série, a gente não acaba subentendendo com a série, mas eles nunca param e te explicam, cada ordem vai seguir uma cor de kefta. E eu acho que isso, tipo, é o básico que eles deveriam ter feito para as pessoas entenderem o que elas vão estar assistindo.
nem todo mundo lê o livro. E a gente tem que pensar nessas pessoas que não leram o livro. Até porque muita gente vai querer conhecer o universo depois de ver a série, né? Vai querer ler os livros depois de ver a série. Então a gente tem que botar mais informação para as pessoas entenderem a história. Eu fui assistir a série pela uma segunda vez com a minha mãe não leu os livros, e eu me senti na obrigação de explicar para ela o que era antes de começar, porque eu sabia que a série não ia explicar. Então, para ela entender melhor, ter um melhor entendimento da série, eu achei melhor explicar antes, porque a série não se dá ao trabalho, sabe? Então, eu acho que algumas coisas eles poderiam ter perdido um maior tempo explicando para quem não conhece. Inclusive, uma das reclamações do pessoal foi sobre o passado ali da Nina com o Matthias, né? O início Helnick aí, que é o nome do chip. E assim, apesar das cenas serem muito iguais ao que realmente é contado pra gente lá em Six of Crows, o passado deles tá muito parecido, realmente a edição dos episódios não te dá a entender que não aconteceu tudo, tipo, em 4 dias, sabe? Tipo assim, aconteceu em várias semanas. Então acaba parecendo que, tipo, o relacionamento dos dois foi construído muito rápido, quando na verdade a gente sabe que não foi. Quem lê os livros sabe que não foi, que foi vários dias, várias semanas até eles chegarem àquele ponto. Então eu acho que eles perderam um tempo aí, tanto em questão de roteiro até edição, pra mostrar pra gente aí realmente o que são as pessoas, né, aquele grupo de pessoas, quanto tempo que tá se passando, enfim, realmente situar as pessoas para que elas possam entender a série. Eu acho que pra mim esse foi o erro mais grave, digamos assim, porque muita gente que vai assistir a série sem ter lido os livros não vai gostar, vai achar que realmente faltou explicação ou que o mundo é mal construído, sabe? Então, realmente, esse tá aí um ponto que eu não gostei muito. E é isso, gente! Meu série versus livro aí tá terminado. Os pontos aí que realmente eu gostei, eu não gostei, apresentei aqui no vídeo. No geral, eu gostei muito da série, como eu falei, mas tiveram esses pontos que me fizeram aí, né, não dar um 10 pra série aí, né, um 10 de 10. Mas eu gostei bastante. Eu estou empolgada para uma segunda temporada. Eu acho que vai ser renovada sim, inclusive já tem boatos que ela já foi renovada, né? Só não foi confirmado ainda, não foi anunciado ainda essa renovação. Mas eu tô doida pra ver, eu tô doida pra ver o Nikolai chegando, gente. Eu só espero que eles façam um bom elenco aí, né, com esses novos personagens, que eles escolham bons atores aí pra interpretar o Nikolai. Quero muito ver o Willan também, que é outro personagem de Six of Crows. Ah, então eu tô muito feliz com a série, com o resultado que apresentou. No geral, ficou muito positivo. Tô doida pra ver mais. E eu espero que vocês tenham gostado, então, dessa minha análise de série versus livro. Eu sei que ficou um pouco longa, gente, eu gosto de falar, vocês já devem ter percebido. Mas, por favor, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa um gostei também, que isso ajuda o conteúdo a chegar pra mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, me segue lá no Instagram. E é isso, gente. Semana que vem eu volto, então, com mais vídeos. Semana que vem a gente volta com um vídeo por semana, tá? Essa semana aí foi uma semana especial com 2 vídeos. Mas a gente volta agora com um vídeo toda quinta-feira. E é isso, a gente se vê então na semana que vem.